2 Timóteo, capítulo 3. Eu gostaria, dentro do possível, de continuar na mesma ênfase que o irmão Bernardo vem vindo. Eu gostaria de avaliar essa lista de pecado considerando os nossos filhos, considerando a vida deles, como ajudá-los a não viverem esse sistema do dia dos fins. Então eu tenho em mente especialmente os nossos filhos, mas não dá para passar pelos filhos sem falar dos pais. Então nós vamos avaliar nós e aos nossos filhos dentro dessa lista de pecados. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor, com toda reverência te colocamos esse momento, pedindo em nome de Jesus a tua santa visitação. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos tome pela mão e nos conduza pela tua palavra. A tua palavra ela é poderosa. A tua palavra é um fogo que quebra o que é um martelo que quebra o que é duro. É um fogo que queima o que é impuro, que consola o que é abatido. Senhor, visita-nos mediante o poder da tua palavra. Dá-nos a coragem de examinar a nós mesmos e as nossas casas, para que o teu bom nome seja glorificado. E, Senhor, nós resistimos a toda ação maligna. Satanás não tem poder algum no nosso meio. Senhor, nós ordenamos que ele fique fora desse lugar. Ele não tem poder sobre as nossas vidas, sobre este momento em particular. Por isso nós o repreendemos. Nós nos sujeitamos a ti e resistimos a Satanás, certos de que ele vai fugir de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma vez eu ouvi um irmão dar um exemplo que foi muito interessante para mim. A esposa dele, ela foi caixa de banco. E ele estava explicando como é que os bancos, quem aqui trabalha em bancos ou foi caixa, vai saber disso melhor do que eu. Ele estava me explicando como é que os caixas são treinados para identificar nota falsa. Então ele disse que os treinadores lá, eles trabalham exaustivamente esses caixas em notas verdadeiras. De tal maneira que eles pegam tanta habilidade na nota verdadeira, que de tocar numa nota falsa, eles sabem identificar. Essa é uma estratégia que Satanás usa conosco. Ele levanta uma teoria ou outra, e aí ele põe a gente desgastado tentando provar que aquela mentira é uma mentira, ao invés da gente apenas pregar a verdade. E fazer com que a verdade fique tão forte dentro de nós, fique tão impactante dentro de nós, que a gente sabe o que é verdade. E quando a mentira chega, a gente de prontidão sabe identificar aquilo como uma mentira. Satanás é muito habilidoso contra nós, mas muito habilidoso. Ele é um mestre de mentira, de articulação, de enganar o nosso coração. Ele desde o princípio vem fazendo isso. Ele toma uma frase que o pai falou para Adão e põe um ponto de interrogação nessa frase depois com Eva. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Deus disse o contrário: vocês podem comer de toda a árvore do jardim. Mas ele começa com uma negativa. É assim que ele diz. Então ele torce as coisas, ele manipula as coisas. É típico de pessoas dissimuladas ou manipuladoras. Pega uma frase dentro de um contexto inteiro e torce aquela frase, muda aquele sentido. Então no tempo dos fins, ele vai fazer muito isso com todos nós. E o que nós precisamos ter de segurança? Qual é a verdade?
A verdade precisa ser uma coisa exaustiva dentro de nós. Nós temos que saber de cor e salteado a verdade para enfrentarmos o tempo dos fins. Mas tem uma coisa que é curiosa. O próprio Senhor Jesus fez isso. Ele, às vezes, para ensinar um princípio, ele não ensina o princípio do ponto de vista positivo. Ele pode ensinar o princípio do ponto de vista negativo. Por exemplo, o Senhor fez isso com a oração. O Senhor disse assim: e vós, quando orardes, não sejais como os hipócritas. Ele começa a ensinar sob uma perspectiva negativa. Então Paulo lança mão agora da mesma verdade. E para nos preparar para o tempo dos fins, ele mostra coisas ruins que haverão dentro das pessoas neste período. Então, uma das formas de nós nos prepararmos para o tempo do fim é nós entendermos quais os pecados que nós temos que evitar. Faz sentido para os irmãos? Porque se nós entrarmos por esse pecado, nós nos tornamos participantes deste período do fim. Nós vimos agora o nosso irmão colocar a ênfase que Josué deu de abandonar os ídolos, os pecados. Sabemos pelo texto que nós vimos já na época de Noé, na época de Ló, que deuses serão uma coisa muito forte. Vimos na época de Noé que há muita sexualidade. E se você pegar o primeiro capítulo, não abra, de Romanos, ele vai falar de um pecado sexual desenfreado que vai ter no tempo dos fins. Só que no mesmo texto, ele fala de idolatria. Porque o pecado sexual, de acordo com as Escrituras, é um ídolo. Não apenas aquele pecado descrito, mas todos os pecados sexuais, de uma forma geral, eles são ídolos dentro de nós, ídolos que nos produzem prazer. Então são dois assuntos diretamente relacionados, a idolatria e a sexualidade. Meus irmãos, no tempo dos fins, o primeiro pecado descrito, nós já vamos ler o texto, vai ser o do egoísmo. E os irmãos vão perceber que muitos pecados, mas muitos, estão ligados a prazeres pessoais. Nós vamos viver uma época em que a era do direito, a era do prazer, a era do não me toque porque eu tenho direito a respeito disso, vai ser a predominância desse tempo. Os irmãos estão entendendo? O que nós vamos ter que ensinar para os nossos filhos? Não apenas a vida do Senhor e permanecer no Senhor. Isto já seria suficiente. Mas nós também vamos ter que ensiná-los a evitar as armadilhas dos pecados próprios do tempo do fim. Faz sentido para os irmãos? Então eu gostaria de estudar esse texto com essa ótica. O que Satanás quer? Satanás quer a todo custo roubar o testemunho. E a maneira mais eficaz que ele encontra de roubar um testemunho é, em primeiro lugar, não permanecendo, fazendo com que nós não tenhamos tempo de permanecer no Senhor. Mas, meus queridos, a segunda forma mais eficaz é tirar dos nossos filhos uma vida com o Senhor. Porque aí não tem testemunho para a geração seguinte. Ele fez isso lá em Êxodo, quando o povo foi sair de Israel. Satanás tipifica ali, é tipificado ali no faraó. E aí dos 5 impedimentos, o 4º impedimento, vocês podem ir, mas vocês não vão levar os filhos. O primeiro impedimento é aumentar o trabalho. O último impedimento é não levar dinheiro para ofertar para o Senhor. É o mesmo sentido. É o mesmo sentido. Não lidarmos bem com dinheiro e com trabalho. Não lidarmos bem com dinheiro e com trabalho. É a característica do tempo dos fins. E lá ele coloca que os filhos
não poderiam ir. Ele fez isso na pessoa do nosso Senhor. Porque quando o nosso Senhor sai do batismo dele e ele é levado pelo Espírito ao deserto, ele é tentado por 3 coisas: transformar pedras em pães, pular do alto do pináculo e prostrado adorar a Satanás. Porém, meus irmãos, nas 2 primeiras tentações, de que jeito começa? Se és filho. Ele quer questionar a nossa filiação. Qual é o jeito sutil que ele encontra hoje de produzir nos nossos filhos estes pecados, sem que a gente perceba? Porque aí ele coloca, de qualquer forma, ele coloca os nossos filhos vivendo esse período do fim. Vamos dar uma olhadinha em quais são os pecados. O texto diz assim, 2 Timóteo 3:1: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O primeiro pecado descrito: egoísmo. O que é o egoísmo? Que ama a si mesmo. Como é que isso é produzido dentro de casa? Deixa eu explicar para vocês. Tem 2 erros que pais cristãos podem cometer com relação aos filhos. O primeiro é proteger demais. O que é proteger demais? É fazer pelo filho tudo aquilo que ele tem condições de fazer. Você está entendendo? O filho já tem condições de pegar determinada coisa e fazer sozinho. Você vai lá e faz por ele. Quem aqui é muito serviçal? Levanta a mão, levanta alto a mão. Esses irmãos vão ter uma tendência de fazer isso. Porque são tão serviçais que naturalmente vão e acabam poupando o filho. Proteger não é tornar um filho egoísta, mas é o caminho de tornar um filho egoísta. Por quê? Porque é um filho mal acostumado. É um filho que tem a tendência de receber e não de dar. Os irmãos entendem? O próximo passo, depois de você poupar o filho, proteger o filho, é você mimar o filho. O que é mimar o filho? Mimar o filho é fazer toda a vontade do filho. Se eu perguntar para o teu parceiro se você mima o filho, porque se eu perguntar para você, o que você vai me dizer? Não. Se você mima o filho. Mas se eu perguntar para o teu parceiro, tem risco dele me falar que você protege o filho ou que você mima o filho? Se tiver risco, nós estamos desenvolvendo este primeiro pecado dentro da vida do filho, tornando o filho uma pessoa egoísta que pensa em si mesmo. Mas esse não é o único problema. Não é deixar o filho pensar apenas nele. Nós temos aí, as pessoas hoje têm um direito sobre si mesmo, mas têm um direito sobre si mesmo, que é uma coisa que impressiona. A primeira vez que eu fui partilhar a palavra nos Estados Unidos, eu enfrentei uma coisa curiosa. Eu estava no mercado, e eu sou muito serviçal. Eu estava no mercado, e aí a pessoa, tinha um senhor na minha frente, já de idade, com o carrinho dele, o carrinho vazio, e eu fiz o que eu tenho a prática de fazer aqui no nosso país. Eu peguei o carrinho e afastei. A pessoa olhou para mim com uma cara tão feia, e aí quem estava comigo se desculpou com ele, devolveu o carrinho no lugar e falou para mim: César, aqui eles processam por isso.
é um país exacerbado em direito. Então as pessoas começam a pensar tanto em si, tanto em si, tanto em si, que é meu direito, é meu direito, é meu direito, é meu direito, e elas vão se tornando com isso, com um umbigo desse tamanho. No reino de Deus, a cruz nos ensina algo muito simples, que nós não temos direito. Essa lição precisa ser ensinada para os nossos filhos. Porém, quais são os erros mais comuns que os pais cometem ao ensinar essa lição para os filhos? O primeiro, especialmente homens fazem isso. Não dão direito algum. Saturam o filho. Pesam a mão em demasia sobre o filho. E nós precisamos lembrar que o ensino das Escrituras é um ensino simples. O primeiro grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu coração. Porém, o segundo mandamento é um mandamento de equilíbrio. O que ele diz? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pais muito exigentes, eles não ensinam o processo da cruz de forma adequada. Pais muito exigentes, eles anulam os filhos. E quando o filho começa a sair de casa, ele pende para um extremo oposto. Qual o extremo? De buscar de alguma forma o direito que ele tem. Está fazendo sentido para os irmãos? Nós precisamos entender que Deus pede a cruz para nós e para um filho nosso naquilo que é necessário, mas Ele não pede a cruz em tudo. Porque tem determinadas coisas que nós não temos necessidade de tomar a cruz. Mas pais muito pesados, muito fortes, eles acabam tendo uma tendência de exigir tanto do filho, que o filho até se submete. Um filho homem, por exemplo, que é exigido demais, ele pode ficar passivo. Como é que ele vai governar a casa dele, se ele é passivo? Então, nós temos que tomar o cuidado de não pegarmos lições corretas, verdadeiras, adequadas, e colocarmos um peso excessivo nessas lições. Então, o filho, ele precisa sim aprender que tem momentos que é dele, mas tem momentos que não é dele. Nós precisamos sim frustrar os nossos filhos. Existem duas lições que tornam os nossos filhos adultos maduros. Isso vale no natural e vale no espiritual. Quais são as duas lições? A primeira: filho tem que saber lidar com verdade. Se ele não souber lidar com verdade, ele vai ter problema na vida adulta. Meus queridos, pensem comigo. Um louco, que está num sanatório, vira e diz que é Napoleão Bonaparte. Ele lida bem com a verdade? Não. A falta de verdade pode, inclusive, enlouquecer alguém. Pode, inclusive, fazer isso. Então, a verdade é a primeira lição. A segunda: filho precisa ser frustrado. Porque se ele não for frustrado, ele não tem tolerância para viver a vida adulta. Por isso que alguns dos nossos filhos foram tão protegidos, tão cuidados, às vezes tão mimados, que quando eles atingem 18 anos, que eles têm que sair para a vida, enfrentar a vida, eles não dão conta. Porque papai e mamãe sempre atenderam a vontade dele. Aí ele sai, ele quer que a namorada atenda, ele quer que o amigo atenda, ele quer que o professor da universidade atenda a vontade dele. Ele é completamente protegido e mimado. Ele não tem vigor emocional para lidar com frustração. Vocês estão me entendendo? Essa vai ser a característica do tempo dos fins. Meus queridos, a gente vê isso no dia a dia. Você anda por aí e vê isso no dia a dia. Você vê isso na calçada. As pessoas completamente voltadas para si mesmo e pensando
naquilo que elas querem. Vocês estão me entendendo? Há na Bíblia um exemplo que é maravilhoso. Abram em 1 Reis, um exemplo negativo. 1 Reis, capítulo 1, versículo 5. O texto diz assim: Então Adonias, um filho de Davi, Davi acabou de falecer, e aí Adonias se levanta. Adonias significa prosperidade, sucesso. Esse menino é bom, hein? Ele é próspero, ele vai ser bem sucedido. Olha o que diz o texto. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. O que o egoísta diz? Eu reinarei. Aí presta atenção. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Por que ele era um menino egoísta e que ia reinar? Porque jamais seu pai o contrariou. Aí eu preciso explicar uma outra verdade para os irmãos. Nós educamos filhos em 4 mãos. 2 da mãe e 2 do pai. As viúvas, ou aquelas, às vezes até separadas, que se encontram numa condição de viúva diante de Deus, elas têm uma promessa, de que Deus seria o marido dela e o pai dos filhos dela. Então elas encontram uma graça que nós não encontramos. Nós, aqueles que estão aqui casadinhos, é a 4 mãos. A mãe tem que fazer e o pai tem que fazer. Porém, meus queridos, a função de limite é uma função predominantemente do pai. Pais, homens, precisam ter 2 cuidados. Hoje o irmão leu, o irmão Bernardo. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos. No original, lá, é para questionar. A palavra usada para pais é pater, homem. Quem que irrita filho, se eu me basear nisso? O homem. Quer dizer que a mãe não irrita? Ou se irrita. Os filhos que o digam: filhos, eu estou certo? Mãe irrita? Ou se irrita. Se não me engano, são 23 tipos de irritação que eu levantei até agora. Coisas que a gente pode fazer que irritam os filhos. Mas por que o texto descreve que é pai? Porque este pai não santifica a sua esposa, de tal maneira que ela também vai irritar o filho. Então quem tem que cuidar da mulher e dos filhos somos nós. Quem põe o limite para filho é, em especial, o pai. Quem aqui tem uma tendência, os homens, a pergunta é para os homens, quem aqui tem uma tendência de ser um pai muito bravo? Levanta a mão. Muito rígido. Levanta alto, por favor. Isso, temos alguns. Quem aqui tem uma tendência, como homem, de ser passivo? Levanta a mão. Isso. Os 2 extremos são complicados. Os 2 extremos são difíceis. Porque para você quebrar o egoísmo, você tem que saber perceber a criança no momento. A criança não pode fazer tudo o que ela quer, mas a criança também tem que brincar. Então nós vamos ensinar para a criança Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de brincar, há tempo de tomar banho, há tempo de comer, há tempo de dormir, há tempo de assistir o seu desenho, há tempo de estudar. Tem tempo para todas as coisas. Quem que vai ensinar isso? O pai, em especial. Se fizermos isso com os nossos filhos, livramos os nossos filhos do primeiro pecado que os coloca nesse período do fim. Porém, se não fizermos isso, nossos filhos aumentam o umbigo e acham que eles têm direito em tudo. Os irmãos estão entendendo?
Alguns irmãos aqui têm uma boa condição financeira. E deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Não dê tudo financeiramente para o seu filho. Porque se você der tudo financeiramente para o seu filho, você faz a mesma coisa que eu estou falando, você não frustra ele. Filho, a partir de 12 anos de idade, ele precisa ter a experiência que Jesus teve. Ele foi lá no templo e falou para Maria e José: vocês não sabiam que me convinha estar na casa de meu pai? A partir de 12 anos de idade, filho precisa ser frustrado com dinheiro e ter as experiências dele com o Pai Celeste. Filho, põe o joelho no chão e pede para Deus. Põe o joelho no chão e pede para Deus. Põe o joelho no chão e pede para Deus. Os irmãos estão entendendo? Filho precisa aprender a ter dependência de Deus. Com que idade seu filho começa a ter desejos? E começa a pedir coisas? Mãe, sabe o que você tem que falar com ela? Filho, vamos orar? Antes de dormir, vamos orar toda noite por isso? Vamos pedir a Deus? Vamos orar por isso daqui? Porque o teu Papai Celeste pode te atender. O teu Papai Celeste tem condições de te dar isso daqui. E você então ensina ele que para receber tem um preço. Queridos, você livra ele do egoísmo. Faz sentido, meus irmãos? Então nós precisamos rever isso. Porém, eu preciso fazer uma pergunta. Mulher, não levante a mão, eu vou perguntar para você. Seu marido é meio egoísta? Tá, não levante a mão, nem fale. Porque dá a entender do mesmo jeito. Entendi tudo. Ainda bem que a gente não consegue ver direito daqui, viu? Seu marido é egoísta? Seu marido é tudo no tempo dele, do jeito dele, na hora dele, o controle da TV é dele, o programa é dele, tudo é dele, a pipoquinha é na mão dele. Estou entendendo, né? Tem mulher aqui que faz o prato do marido? Não me responda. Eu venho de uma casa, meus queridos, que o meu pai na mesa ele fazia assim. E minha mãe tinha que saber qual o prato que era para servir no prato dele. Minha mãe sabia de cor e salteado o que ele queria. Porém, torna o umbigo da pessoa desse tamanho, cheio de direitos. Homem, sua mulher é egoísta? Tem que ser no tempo dela, do jeito dela, da maneira dela. Queridos, prestem atenção. Nós não damos o que nós não temos. Isso é um princípio. Isso é um princípio natural e espiritual. Jesus estava apertado por uma multidão, apertado, querendo caminhar para a casa de Jairo. A multidão apertava ele. Aquela senhorinha, aquela velhinha, veio no meio da perna do povo, tocou na orla da veste. Jesus parou e falou: de mim saiu o poder. Senhor, todos te apertam. Como o Senhor diz isso? De mim saiu o poder. Como é que Jesus sabia que saiu o poder? Porque ele tinha poder para dar. Se houver um pai ou uma mãe egoísta, você pare tudo e não ensine essa lição para o seu filho. Porque você primeiro tem que aprender essa lição. Deixa eu perguntar para os homens. Você vive a vida comum do lar? Você lava uma louça para sua esposa? Você tira uma roupa do varal? Você vive a vida comum do lar? Se ela tem filhos pequenos, você libera ela, querida, vai dormir daqui as crianças que eu vou cuidar deles. Você faz isso? Porque se você não perceber tua mulher como parte mais frágil, nós temos um problema para a lição do egoísmo. Os irmãos estão entendendo? Vocês estão vendo como é que tudo é sutil? E como que entra dentro do dia a dia do lar sem a gente perceber? O teu filho está enfiado dentro do quarto.
Por que ele está enfiado dentro do quarto? Por que ele não consegue transitar e viver com você? Por que a vida familiar é recusada por ele? Oh, meus queridos, nós deixamos eles enfiados dentro do quarto e achamos que eles não têm risco de entrar no egoísmo? Bom, o silêncio está me dizendo tudo. Está me dizendo que vocês estão compreendendo. Os irmãos estão entendendo? Segundo pecado. Volta lá em 2 Timóteo. O texto diz assim: pois os homens serão egoístas. Em segundo lugar, avarentos. O que significa a palavra avarento aqui? Ela é diferente, o original é diferente da primeira lista. Porque lá a primeira lista é o desejo de possuir. Aqui não, aqui é quem ama o dinheiro. Vocês lembram do texto de 1 Timóteo que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? A palavra amor ao dinheiro é uma única palavra no grego, avarento. O amor ao dinheiro. Você pensa muito em dinheiro, homem? Você trabalha demais? Você quer conquistar demais? Sua esposa te alerta de que tem coisas que são perigosas e complicadas? Você trabalha em excesso? Meus queridos, se você fizer isso, você pode ter um amor ao dinheiro. E a Bíblia ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Na vida de Ló, qual foi o primeiro grande pecado? O amor ao dinheiro. E colheu tudo que colheu. Então a tônica do tempo dos fins é uma tônica de sutileza. Satanás, ele aparece para nós no período do fim como anjo de luz. Então ele usa o Senhor chamado dinheiro para legitimar. Querido, vamos guardar tanto para o nosso futuro. Querida, nós temos que ter tal plano de saúde. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos trabalhar um pouquinho a mais. Quantas mulheres aqui não dão sugestões como essas para os seus maridos? Porque elas são ansiosas quanto ao futuro. E aí tem uma preocupação excessiva com o dia de amanhã. E como a irmã Leci colocou ontem aqui, essas pessoas ficam divididas com relação à vida. Oh, meus queridos, nós precisamos entender que nós temos que rever com urgência a questão do dinheiro, né? Eu daria uma sugestão para a gente talvez estudar como igreja este tema dinheiro, porque esse tema é muito delicado para a vida familiar. Que mais? Qual o terceiro pecado? Jactanciosos. O que é uma pessoa jactanciosa? É uma pessoa pretensiosa, ostentadora, orgulhosa. É uma pessoa que fala bem de si mesmo. Você tem uma tendência de falar bem de si mesmo? De novo, vou perguntar para o seu parceiro, porque ele vai ser mais justo na resposta. Você tem uma tendência de falar bem de si mesmo? Olha a sutileza que a gente tem. A gente pega um irmão, critica em determinada coisa e diz assim: eu não entendo como é que faz isso, eu nunca faria isso. Isso é uma forma de se jactar. Ao invés de você olhar o irmão e dizer: Deus, tem misericórdia dele como o Senhor tem de mim, eu sou mais pecador do que ele. Não, você faz uma crítica. Mas aí você termina a crítica dizendo: não entendo como é que faz uma coisa dessa. Que loucura. Meus irmãos, todos nós temos dentro de nós um coração pecaminoso para cometer as piores atrocidades. Todos nós temos. Todos nós temos. Alguns de nós aqui são dóceis. Pega um abusador molestando tua filha. O que você faria? Todos nós temos pecados graves dentro de nós. Nós só não tivemos condições de pô-lo para fora. Por isso a gente tem que ter misericórdia do outro. E a Bíblia diz uma coisa muito simples. Eu gostaria, anota aí na tua Bíblia, Provérbios 27:2. Lá diz assim: não seja a tua própria boca que te louve, e sim a de
Outrem. Não é errado eu falar bem dos outros, mas é pecado eu falar bem de mim mesmo. É pecado. É pecado. Eu vou falar um pecado. Olha a sutileza. Eu estava no meu primeiro para segundo ano de casamento. E eu venho de uma igreja com muitos jovens, então nós casamos entre si. Estávamos ali numa roda grande de jovens casados, e eu comecei a falar bem da Leci. Não, porque a Leci, 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 porque a Leci. Tá bom. A Leci chegou em casa e falou assim: César, eu preciso te falar uma coisa. Eu acho que você não quis falar bem de mim. Gente, é difícil. Já tive algumas dessas com ela. Ela teve uma percepção, ela virou e falou assim para mim: eu acho que você não quis falar bem de mim. Eu falei: como assim? Você não fala para mim. Mas sabe por que eu acho que você quis falar no grupo? Para mostrar o casamento que você está tendo. Eu estava sendo jactancioso, falando bem de mim mesmo. Os irmãos entendem a sutileza? Podemos falar da nossa igreja, do nosso líder, da pessoa que dirige o louvor, podemos falar desse, daquele. Isso é um pecado do tempo dos fins. Os irmãos estão entendendo? Então, se for para falar bem de alguém, nós vamos falar dos outros e não de nós. Amém? Isso nos livra do tempo dos fins. E não só isso. Tem filho que vive no salto. Entendem essa expressão? Que vivem no orgulho. E que a gente precisa, filho, menos. Filho, você não é tudo isso. Filho, toma um cuidado. Você pega e exige do filho nota boa. E ele corresponde com nota boa. Você acha que ele não pode, em algum momento da vida, ser jactancioso quanto às notas? Por isso, nós exigimos o que ele é capaz de dar. Se ele vai bem em matemática, ele vai tirar nota boa em matemática. Mas se ele não vai bem em português, ele vai tirar uma nota mediana em português. E o que nós vamos fazer? Filho, é uma característica tua. Nós vamos ensinar para os nossos filhos o que nos foi dito. Filho, você tem virtude, mas você também é cheio de pecado. O que nós vamos fazer? Qual é a forma equilibrada de amadurecer o filho? Nós vamos mostrar as virtudes que eles têm. E vamos mostrar como sendo uma dádiva do Pai Celeste. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Filho, você tem uma memória boa. Filho, você é bom de matemática. Filho, você faz isso daqui muito bem feito. Filho, isso daqui é de Deus. É uma dádiva de Deus, do Pai das luzes na sua vida. Porém, filho, eu preciso que você lembre que você tem essa tendência, essa tendência, essa tendência, e você tem que cuidar para não cair nesses pecados aqui. Com isso, você torna o filho uma pessoa equilibrada. Os irmãos estão entendendo? Sem o egoísmo e sem o risco da jactância, de cair nesse pecado de ser pretensioso. Os irmãos estão entendendo? Até porque, meus queridos, para o orgulho e a soberba, qual é a solução de Deus? Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Em Provérbios, Deus abate o soberbo. Um jovem esses dias me contando que ele sempre foi muito bem no colégio, e aí ele foi fazer o vestibular. E o vestibular em Maringá é um vestibular relativamente difícil, o vestibular da Universidade Estadual. E ele foi seguro. Foi seguro. Aí no primeiro dia ele chegou cedo. E o pai dele perguntou: filho, você já chegou? Pai, foi tranquilo. E ele não passou. Ficou na lista de espera. Chamaram todos, menos ele. O que Deus fez com esse jovem? Quebrou ele. Porque para toda soberba
Deus tem que abater. Faz sentido para os irmãos? Meus irmãos, não trilhemos este caminho, porque o nosso Pai não apenas vai resistir, mas vai nos abater. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, em que o Pai tem que abater para colocar a gente no lugar adequado. Só que esse é um pecado próprio do tempo dos fins. Cuidado para não cair nele. Que mais? O texto diz assim: jactanciosos, arrogante. É um pecado próximo da jactância. O que é arrogância? É o ato de mostrar-se acima dos outros. Quem se eleva sobre o outro. Mas ele tem um segundo sentido, que valoriza seus próprios meios ou métodos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você se considera bom naquilo que você faz? Isso é arrogância. Você faz o que você faz com muita segurança? Isso é arrogância. Você diz para os outros que aquilo que você faz está bem feito? Sabe por que o arrogante é um pecado que cabe muito para a pessoa rica, que cai muito para o rico? Vocês lembram daquele rico descrito nos evangelhos? Que ele tem tantos celeiros, o que ele diz? Destruirei, construirei outros. Sabe por que a arrogância é típica da riqueza? Porque, meus queridos, na riqueza, a pessoa acha que tudo que ela faz dá certo. Você é uma pessoa de uma boa condição financeira? Anote aí, Eclesiastes 9:11. Quero que você decore esse texto. Por quê? Porque o texto lá ensina que tudo depende do tempo e do acaso. Vi ainda outro vazio debaixo do céu, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos fortes a vitória, nem dos prudentes o pão, nem ainda dos entendidos, ele fala alguma coisa, porém vi que tudo depende do tempo e do acaso. Sabe por que Deus se deu certo? Porque a Bíblia diz que Deus faz o rico e o pobre. Não é a nossa mão. Deus faz o rico e o pobre. Os irmãos estão entendendo? Então, tenham no seu próprio coração este pecado, tanto da jactância quanto da arrogância. Nunca pise num garçom. Nunca pise num garçom. Porque ele precisa receber o Senhor. E você tem a oportunidade de levar o Senhor para ele. Nunca pise em alguém que está te servindo. Nunca se considere superior. Nunca se considere mais excelente, mais capaz, ou alguém que faz um serviço muito melhor do que ele está fazendo. Nunca faça isso. Você não sabe o que ele está passando. Você não sabe a noite que ele teve. Você não sabe se tem um filho doente. Você não sabe se ele tem uma conta para pagar no dia de hoje. Nunca faça isso, porque isso não é próprio do nosso Senhor. Sempre considere aqueles que te servem como superiores a você mesmo. Os irmãos estão entendendo? Porque isso nos ajuda a nos mantermos humildes diante de todos. Queridos, se eu for espremer, tem irmãos e irmãs que fazem isso. Tem irmãos e irmãs que fazem isso. E aí dão um péssimo testemunho do Senhor. Que mais diz o texto? Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. O que é a blasfêmia? A blasfêmia é você falar mal, é você injuriar de forma abusiva, é você pegar alguém e falar sobre essa pessoa, algo que você não viu, algo que você não viu, que você ouviu, e você pegar e começar a falar mal dessa pessoa. Meus irmãos, o que te garante que o que você ouviu é verdade? Se você estiver falando uma mentira sobre aquela pessoa, você é um blasfemador.
Eu vou fazer uma pergunta muito difícil. E eu gostaria que, dentro do possível, você fosse o mais verdadeiro possível. A sua casa, a mesa da sua casa, fala de outras pessoas? Levanta a mão, por favor. Esse pecado encerra aqui. Esse pecado encerra aqui. Porque esse pecado é grave diante do Espírito Santo de Deus. Ele entristece o Espírito. Há 6 coisas que o Senhor detesta e uma 7ª que Ele abomina. Quando falamos de um irmão, somos maliciosos. Quando falamos uma coisa que não vimos e estamos falando de um jeito errado, somos blasfemadores. Quando falamos no pé da orelha de alguém, somos difamadores. Quando falamos em público, somos caluniadores. A mesma coisa me coloca com 4 pecados. Isso precisa encerrar no nosso meio. Quantas famílias aqui falam dos líderes da igreja? Levanta a mão, por favor. Levanta alto, por favor. Eu não estudei ontem com os irmãos, mas eu queria ter estudado a palavra lembrai-vos. No Novo Testamento, a palavra é usada algumas vezes. Ela diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló, que não é para a gente amar o mundo. Ela diz assim: lembrai-vos dos encarcerados. Você ora por aqueles que estão encarcerados numa depressão, numa ansiedade, numa loucura? Você ora por aqueles irmãos que estão presos? Você ora pela igreja perseguida? A tua mente é para lembrar disso. E a tua mente, e ainda diz assim: lembrai-vos dos vossos guias. E considerando o fim da vossa vida, imitai a fé que tiveram. Sabe o que é para a gente lembrar dos líderes? Daqueles irmãos de idade que terminaram a carreira bem. Eu vou lembrar para imitar a fé dele. Porque se você pega para falar, você pode cair no pecado de ser um blasfemador. A grande maioria das coisas que nós falamos, nós não vimos. Blasfêmia é isso. É falar algo que não constitui verdade. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito é um pecado imperdoável, porque é uma coisa pesada. Meus queridos, olha quantos pecados do tempo dos fins nós temos no nosso meio. Deixa eu perguntar para vocês: quem aqui tem elementos na casa egoístas? Levanta a mão. Levanta alto, por favor. O primeiro pecado. O segundo pecado: quantos aqui tem elementos na casa que amam o dinheiro? Levanta a mão. Olha lá. O terceiro pecado: quantos irmãos aqui têm problema de ser jactanciosos? Na casa tem problema disso. Levanta a mão. Olha lá. Quantas famílias aqui têm o pecado da arrogância? Levanta a mão. Olha lá. E nós queremos ser protegidos do tempo do fim. Como é que nós vamos fazer isso? Se o pecado do tempo do fim está dentro do seio familiar. Os irmãos estão entendendo? O que mais o texto diz? Blasfemadores. Aí diz: desobedientes aos pais. Filho precisa obedecer. Queridos, tem filhos que são fáceis. Então tem filhos que são difíceis. Nem todo filho agitado é desobediente. E nem todo filho tranquilo é tão obediente. Porque agitação e tranquilidade é diferente de obediência e desobediência. É bem diferente. Vocês estão entendendo? O que nós vamos fazendo ao longo dos anos? Ensinando o filho a entender que o que nós estamos falando é o melhor para eles. Um pai, via de regra, pode pedir algo errado para o seu filho abaixo dos 12 anos de idade? Não.
Então qual a única resposta que cabe? Sim, papai. Sim, mamãe. Não cabe outra resposta. Porém, quando eles atingem 12 anos para frente, aí nós precisaríamos parar e estudar, nós não vamos ter tempo. Nós vamos ter uma lição dos 12 aos 30, que é ensinar o filho a tomar decisões. Se você não ensinar o filho a tomar decisões, ele fica infantil. E para um filho ser adulto, ele tem que saber tomar decisões. Só que é uma lição gradativa, lenta. Ao longo de 18 anos nós vamos ensinar essa lição. Como é que eu sei isso? Jesus tomou a primeira decisão dele aos 12 anos de idade. Qual foi a decisão? Ficar sozinho em Jerusalém. Se teu filho tomasse essa decisão, o que você faria com ele? Agora, se o teu filho resolvesse ficar um pouco mais na igreja para conversar com o pastor e sanar algumas dúvidas, o que você faria com ele? Esse é meu menino. Olha a jactância. Os irmãos estão entendendo? Jesus começou a tomar decisões aos 12. Voltou para a casa dos pais e era-lhes submisso. E aos 30 anos de idade, a lição estava feita. Ele saiu para a vida adulta. Mulher, você está em dúvida de até quando você vai educar o teu filho? Vou responder a tua pergunta. Quando é que eu vou voltar a trabalhar? Quando é que eu posso tomar essa decisão? Vou responder a tua pergunta. Quando é que o filho está formado nas Escrituras? 30 anos de idade. Então até lá, respira fundo. Porque teu filho vai precisar da sua ajuda. Mulher, a gente educa filho até 30 anos. E em geral a gente forma o caráter até 20, 22 anos. A gente ainda está formando o caráter. Depois nós vamos formar as experiências de vida. Nós vamos ensinar ele a lidar com a vida, a decidir diante da vida. Porém, essa lição só termina aos 30 anos de idade. E os filhos vão precisar ter isso. Eu não sei que idade tem teu filho. Nós temos aqui no nosso meio, não levanta a mão, filhos, pais que têm filhos desobedientes. Se você tem, eu quero te fazer um convite. A partir de hoje, todo dia, como casal, vocês vão apresentar ele em oração. A partir de hoje, todo dia, vocês vão sondar o coração de vocês e ver se vocês foram desobedientes aos pais. Eu tive uma lição curiosa. Eu fui relativamente um filho obediente. Eu não tive grandes problemas nem com meu pai, nem com a minha mãe. Mas eu tenho uma história. Eu estava com 13 anos de idade, eu não era convertido. E eu fui trabalhar numa joalheria, que vendia óculos, joia, relógio. Tá bom. Meu pai tinha 6 filhos estudando fora. E eu, aos 13 anos de idade, chegou o dia das mães. Pai, dá um relógio para a mãe. Filho, o pai não tem dinheiro. Como assim, pai? Pega aí um relógio. Vamos escolher um relógio e dar para a mãe. E eu briguei com meu pai. Aos 13 anos de idade. E aí, a situação passou. Meu pai não comprou o relógio. Ele não tinha dinheiro. Ele não comprou o relógio. Passou a situação. Tudo bem. Me converti aos 15 anos. Aos 26 anos tive o André. O André nasceu em março. Primeiro dia das mães. Queria que o André desse um presente para a mãe dele. O que o Senhor trouxe na minha mente? Você lembra? Não consegui ficar em paz. Até que procurei meu pai. Meu pai era ímpio. Procurei meu pai e falei: pai, o senhor lembra dessa situação, filho? Não me lembro de nada disso. Pois é, pai, mas eu me lembro. Eu pequei contra o Senhor e eu preciso pedir perdão para o Senhor, porque hoje eu estou entendendo o que o Senhor viveu. Você foi que tipo de pai?
de filho, desculpe, você foi desobediente? Você enfrentou? Você bateu boca? Eu estou falando com os adultos. Você bateu boca com seu pai ou sua mãe? Você teve enfrentamento? Você teve desobediência? Sabe o que o Espírito vai te fazer? Vai te levar a fazer antes de ajudar teu filho a te obedecer? Ir lá e rever. Então, se porventura o Espírito Santo trouxer algum pecado no teu entendimento, na tua mente, de enfrentamento, de mentira, de jogo, de manipulação, de desobediência com os teus pais, o que você precisa fazer? Você precisa pegar a lição da humildade, ir até os teus pais, se eles ainda forem vivos, e dentro do possível, pedir perdão. Porque tudo para nós começa no arrependimento. É ali que você vai ter autoridade para ensinar teu filho a obedecer. Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho mais. Ingratos. O que é a palavra ingrato? Ingrato é ingrato. Desprezível. Mal agradecido. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem hábito de ser uma pessoa bem educada? Meus queridos, boa educação não é santidade, mas gratidão é santidade. Se não me engano, são mais de 130 vezes no Novo Testamento. Sede agradecidos, em tudo dai graças. Aliás, a gratidão é um dos excessos que a Bíblia apresenta. É para a gente dar graça em tudo. Você é uma pessoa grata? Você agradece os que estão comendo aqui nos hotéis? Você agradece as pessoas que estão te servindo? Você pergunta o nome delas? Oh, meus queridos, você quer considerar uma pessoa? A primeira coisa que você faz é considerar o nome dela. Qual é teu nome? Oh, muito obrigado. Obrigado por isso. Obrigado por isso. Os irmãos estão entendendo? A gratidão, ela leva a Deus com uma leveza tão grande. Pessoas agradecidas são pessoas que não são críticas. São pessoas bondosas. Pessoas que conseguem ver o lado bom, que em geral na crítica a gente não consegue ver. Os irmãos estão entendendo? Isso é uma característica do tempo dos fins. As pessoas querem o que querem e elas se consideram no direito. O que nós fazemos? Nós absorvemos os problemas. Os irmãos entendem? Quando você tem um problema numa viagem, quando você tem um problema num aeroporto, com uma mala, qual é a tua atitude? Qual é a tua atitude? Você tem um tanto de resiliência, de capacidade de absorver o problema e permanecer em paz, levando o Senhor? Você tem uma capacidade disso? Os irmãos estão entendendo? Alguns anos atrás eu li de um pregador que falava para famílias, e ele foi para uma determinada cidade e ele e a esposa brigaram. E ele ficou muito chateado com aquela briga e ele ia pregar sobre família. E ele foi numa farmácia comprar um remédio para ele. Chegou na farmácia, a atendente percebeu que ele estava mal. A atendente virou para ele e falou, foi muito jeitosa, virou e falou, olha, eu estou vendo que o senhor não está com uma fisionomia boa. Hoje nós temos um pregador aqui na cidade. Gente, Deus é muito alegre. Ele sabe fazer com a gente, viu? Você ensina seu filho a agradecer a mãe? Você ensina seu filho a ver as coisas boas da mãe? Você ensina seu filho a ir lá e beijar a mãe? Você ensina seu filho a ver a providência do pai? Teus filhos têm um espírito leve
e grato. Meus irmãos, estes pecados estão dentro da igreja já, para tristeza e vergonha nossa. E não poderia e não deveria ser assim. Que o Senhor nos livre, a nós e aos nossos filhos, desses pecados. Amém? Levanta, dá a mão para quem está perto de você. Vamos fazer aqui um cordão humano. Vamos orar pelas nossas vidas. Mais uma vez agradeço os irmãos, na pessoa do Mário, pelo convite que foi feito. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem sido favorável a nós. Senhor, a tua palavra diz: ou ignoras tu que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento? Senhor, usa de bondade e nos conduz ao arrependimento, para que o teu bom nome seja glorificado. Senhor, desperta os nossos corações e as nossas mentes e ajuda-nos a sermos cheios do Senhor. Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Perdoa o que nós homens temos feito, o que as irmãs têm feito. Perdoa o pecado dos nossos filhos. Senhor, perdoa-nos. E, Senhor, dá-nos da tua vida. Que esse ano seja um ano diferente. E que a tua obra prospere nos nossos lares, nas nossas vidas pessoais. Faz isso, nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.